A 9060 XT de 16 GB, atualmente uma das melhores opções para você que está querendo uma placa excepcional para o Full HD e, é claro, que não tenha apenas 8 GB de VRAM. Então ela continua sendo aí uma ótima opção, principalmente por ser uma de última geração da AMD. Então vem comigo que eu vou rapidamente te mostrar quais são as especificações técnicas dela e, é claro, alguns modelos que você pode pegar. E, obviamente, os principais pontos positivos que chamam atenção para você comprar uma 9060 XT de 16 GB. Então aqui, ó, direto no site do Tech Power Up, que a gente tem, é claro, né, a parte principal dessa placa de vídeo, que ela é uma de 16 GB de VRAM GDDR6, e, é claro, ela é uma placa feita para o Full HD. Ela é a placa de vídeo mais de entrada da geração RX 9000 da AMD. É claro, a AMD focou principalmente na parte que mais está vendendo atualmente, né? Não tem uma super low-end. Nesse caso, a placa de vídeo mais low que eles têm fora das RX 9000 seria a RX 7600 ainda, mas continua sendo uma ótima opção, ainda mais que a gente está falando de uma placa com 16 GB de VRAM. Comparando aqui com outras placas de vídeo, a gente consegue ver que ela tem uma performance bem parecida com a 5060 Ti, tanto de 8 quanto de 16 GB, né? E ela não perde tanto assim, por exemplo, para placas de vídeo tops de penúltimas e últimas gerações, como por exemplo a 3070, a RX 6800, a RTX 3070, e é claro que daí para as RX 4000, por exemplo, a 4070, ela tá ainda 20% atrás. O foco dela é ali, ó, tanto que a gente consegue ver aqui, ela é pro 1080p Good e pro Quad HD Good também. Isso quer dizer que você consegue jogar lá no Quad de boas. Ela é uma placa PCI 5.0x16, isso quer dizer que se você colocar ela num sistema PCI 4.0x16, você não vai perder uma performance tão grande, porque ela ainda continua sendo x16. E, é claro, a gente está falando aí de uma placa de vídeo de última geração, né? Lançada em 2025, em junho. A AMD ainda não tem planos de lançar agora, né? Tão rápido, a próxima geração de placas de vídeo. Então essa aqui continua sendo uma das melhores opções para você que está procurando algo com 16 GB de RAM. E é claro que o principal ponto dela é exatamente isso, ser 16 GB de VRAM. Você não tem que se preocupar por um bom tempo, porque a gente já tá vendo jogos que faz alguns anos, na verdade, que a gente já tá vendo jogos que 8 GB de VRAM já é forçando um pouquinho, né? Já é o mínimo, basicamente, pro jogo, e 16 GB de VRAM é muito mais do que o suficiente. Uns 12 GB normalmente já tá excelente, mas 16 você já tá muito mais safe. Outro principal ponto é que, por ela ser de última geração da AMD, ela é RDNA 4. Ela tem uma performance especificamente de Ray Tracing muito mais parecida do que a gente via antes. Normalmente a gente sempre via a AMD uma geração atrás em performance de Ray Tracing quando comparado com a NVIDIA. Com as RX 9000, a gente viu esse campo se equiparar um pouco melhor. A 9060 XT, as RX 9000, estão conseguindo uma performance tão boa quanto a NVIDIA, também pau a pau agora em questão de Ray Tracing nessa última geração. E é claro que fora isso, a gente tem ali o uso do FSR 4 também, usando inteligência artificial para melhorar a performance nos jogos. E outro ponto excepcional desse modelinho aqui é esse que a gente consegue ver aqui embaixo, que é o fato que o TDP dela é apenas de 160 watts. Então você não precisa ter uma configuração topzera, uma fonte grande e absurda para conseguir rodar um desse daí. Vamos falar que você comba a 9060 XT com um 5600X 3D, quer dizer, um 5600X 3D, vamos dizer aí um Ryzen 5 9600, para falar de última geração, você não vai precisar de uma fonte maior do que 500, 600 watts para rodar uma configuração dessa. A 9060 XT tem um consumo de energia bem baixo e, por conta disso, ela é eficiente, ela não esquenta tanto. Então, um modelinho Dual Fan normalmente seria o suficiente, mas é claro, um Triple Fan faz a temperatura dela ficar ideal, você não vai ter que se preocupar. Eu tenho aqui 3 modelinhos para mostrar para vocês. Esse daqui é o modelinho 9060 XT de 16 GB da Gigabyte, estamos falando de um modelo Triple Fan, é um modelinho gaming, é uma boa construção, eu já mexi nela pessoalmente, infelizmente não temos mais ela aqui no escritório para mostrar para vocês, mas ela é
super bem construída. O design dela eu achei bem legal, essa quina aqui cortada, ao invés de ser uma quina mais forte ali, eu achei super de boa. Ela não é tão grossa, como vocês conseguem ver, dual slot, mas ainda assim um ótimo heatsink, lembrando, ó, o PCB dela acaba aqui, e o resto daqui é só heatsink, né? E como vocês conseguem ver também, apenas um conector 8 pinos, o que eu continuo falando ali, de apenas 160 watts de consumo. Eu acho esse modelo muito, muito bonitinho, tá? Daí o que mais a gente tem? A gente tem essa 9060 XT da Power Color chamada Hellhound, um modelo de questão estética um pouco mais simples, né? Ela é bem mais clean, continua sendo triple fan, e é basicamente isso, um modelo bem mais de boa, mas ainda assim, ó, com um ótimo heatsink aqui na parte, quer dizer, um backplate grande na parte de trás, e aquela parte que eu também comentei para vocês, aqui a gente não tem uma foto de lado dela, mas basicamente a PCB acaba aqui, daí tudo isso daqui é para refrigeração. Esse modelinho aqui é principalmente se você não tá se importando muito com estética, né? Ela não é um modelo, acho que é bem óbvio, a gente não precisa conversar tanto sobre isso, não é um modelo esteticamente que chama muita atenção, né? E outro modelinho é essa lindeza aqui da XFX, o modelinho Mercury White Gaming Edition, muito, muito bonita, eu acho ela excelente. A gente tá falando de um modelo triple fan, ela é um pouquinho mais grossa que as outras, como dá pra ver aqui, ó, essa foto aqui dá pra ver melhor. Ela tem essa carenagem bem maior que o resto, né? Mas ainda assim você vai ter uma ótima performance. Todos esses modelos estão disponíveis no nosso site, são uma ótima opção para você que está querendo ter uma bela performance na hora de jogar com a sua nova placa de vídeo. 9060 XT vai valer a pena ainda por muito, muito tempo, principalmente por enquanto que ainda tem o estoque da 16 GB de VRAM. Então aproveita que a gente sabe como está a situação de VRAM atualmente, preço de memória em geral, e vocês sabem como é volátil essa parte atualmente. E infelizmente. Então é claro, se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, se inscreve, deixa o like e eu te vejo no próximo vídeo.